3, 2, 1, gravando. Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje a gente está fazendo um bate-papo, que na verdade é misto. Esse programa vai sair também pelo Café Colapso, que é um programa que foi idealizado pelo Jerome e pelo Vitor. E a gente tem, na verdade, essa missão de difundir esses conhecimentos, essas práticas e essas leituras da paisagem econômica, ecológica e política, que possam trazer mais resiliência e autonomia para as pessoas de um modo geral. Então a gente combinou um papo aqui hoje, que cabe muito bem para a pauta do Café Colapso, que é o colapso que a gente está vivendo. E a gente meio que vai fazer uma conversa soltona aqui com vocês. Jerônimo, obrigado. Vitor, obrigado. Sempre um prazer estar com vocês e podendo conversar sobre essas coisas em boa companhia, né? O prazer é nosso, Eurico. É uma ótima oportunidade para a gente atualizar nosso papo, né? Nossa última conversa acho que foi em final de 2019. Pois é. E o Jerome, a gente estava começando aí a nossa empreitada com a ONG Rizomar, a gente é recém-constituído a ONG, e 2 anos depois eu acho que vai ser bem pertinente da gente trocar essa ideia, a evolução disso, e pensar aí no contexto que a gente está vivendo hoje, 2022, né? Desculpa, Jerônimo, eu vou até te pular já, mas, Vitor, quando a gente conversou em 2019, a gente já vinha conversando nessa linha de preparar as pessoas para o campo, a insustentabilidade e tal. Só um panorama rápido, assim, não do cenário que a gente vive, mas do cenário do trabalho de vocês de 2019 para cá, assim, um resumo aí do que vocês têm tocado aí. Tá, vou tentar resumir em muito pouco tempo, 2 anos aí de caminhada, vai ser complexo, mas eu vou tentar. Então, lá em 2019, a gente tinha recém-constituído a ONG Rizomar, né? Já partindo dessa premissa, a gente já falava sobre isso, a gente já estava a par, né, de tudo que estava acontecendo. Claro que ninguém aqui é vidente, a gente não previu o Covid-19, a pandemia, todo esse contexto de instabilidade do jeito que aconteceu, mas já estava no nosso radar que isso poderia acontecer, né? E acho que desde então a gente sempre falou muito sobre o futuro sendo rural, por conta dessa inevitabilidade desse contexto de colapso da nossa sociedade industrial, e que o pior lugar para se estar nesse contexto é numa grande metrópole, são as cidades, que são sistemas extremamente vulneráveis. Então, desde 2019, a gente vem trabalhando com diagnóstico de biorregiões, né, pensando em como fortalecer e articular a resiliência coletiva desses territórios, né, mapeando produtores, associações, cooperativas, e nesse processo a gente começou a criar mecanismos e ferramentas para facilitar a transição para o campo de pessoas que gostariam de integrar esses territórios, né? Então, hoje a gente está sediado na Serra da Mantiqueira, em Baipendi, Minas Gerais, e desde 2020 a gente vem acompanhado e desenvolvido uma metodologia para a criação de incubadoras de projetos regenerativos no formato de ecovilas, né? Então, aí eu estou falando agora na nossa sede, que hoje está baseada no nosso projeto piloto, a Associação Mauê. A gente está acompanhando também uma outra associação, chamada Canto da Jurema, e nesse processo de acompanhamento dessas 2 ecovilas dentro dessa metodologia que a gente tem desenhado, a gente tem acompanhado e prestado consultorias para outras ecovilas no Brasil que querem seguir esse mesmo propósito, né, de não criar um projeto de deslocamento geográfico, mas sim um projeto de impacto territorial. Para completar a fala do Vitor, né, e estava falando da Associação Mauê, que é nosso projeto piloto, a gente está sempre enxergando uma possibilidade de replicabilidade de tudo que a gente está fazendo. Então, a Ecovila Mauê, ela quer ser um piloto para realmente criar que a gente está desenvolvendo há 2 anos, um selo metodológico para a criação sistematizada de ecovila, seguindo tudo um passo a passo e 3 grandes princípios básicos, né, que é a propriedade coletiva, que permite muita coisa, permite evitar especulação imobiliária, permite a gente criar uma coesão mínima do grupo e tudo e por aí vai. A questão da regeneração ambiental e paisagística, e então tem esses 2 princípios bem chave, e a questão da autonomia, mas a autonomia numa escala territorial, pensando que uma comunidade, mesmo que seja uma ecovila organizada com algumas, 20, 30 indivíduos, é muito difícil de alcançar a autonomia. A autonomia ela se constrói com a rede, né, com a articulação territorial. Então, a ideia de pensar muito esses projetos de ecovilas não como
condomínios dormitórios de classe média, mas realmente como um incubador de projetos locais para criar realmente essas redes que precisam ser criadas nesse novo rural que a gente está querendo construir aos poucos, assim, né? Então, a ideia é realmente ter esse selo replicável pelo Brasil. Estamos aí testando há 2 anos, muito chão aí pela frente, mas é isso, tem que fazer acontecer. Mas muita gente também já acompanhando, já chegando junto com os projetos e já se fixando no campo também, né? Já. Com certeza. Não, já está rolando. Eu acho que vale a gente fazer um comentário inicial, assim. A gente tem uma genealogia, né? Pessoas que vieram antes da gente e que nos ajudam a pensar isso. Então, pessoas que me vêm à cabeça, assim, mas, por exemplo, o trabalho do David Holmgren, que fez os futuros cenários, né? E, enfim, que já vem há uns 30 anos estudando colapsos de civilizações anteriores e se preparando para viver de uma maneira melhor, mais resiliente, mais autônoma. Nesse sentido, ele vem há 40 anos fazendo isso, né? Desde a década de 70, quase 50 anos já, eu acho. E muita gente fala assim, pô, mas você está há 50 anos avisando que tem um colapso, que vai acontecer um colapso, e esse colapso nunca acontece. Eu queria fazer uma provocação para vocês, para a gente ajudar as pessoas a pensarem o colapso de uma maneira diferente. Quando a gente fala de colapso, as pessoas pensam numa ruptura muito forte, né? Um cenário meio Mad Max, assim, uma coisa meio maluca. E acho que as pessoas têm dificuldade de entender que a gente já vem vivendo esse colapso, né? Um declínio energético, um declínio ético, ecológico, político. Eu queria fazer essa provocação para vocês comentarem um pouquinho, assim, como é que as pessoas recebem essa questão de uma incubadora, de uma empresa, de uma ONG, que se propõe a preparar as pessoas para um colapso. Que falei, Vitor. Posso começar, você me complementa. É muito importante, né, levantar esse ponto, Eurico. Eu acho que desde o primeiro episódio do podcast a gente vem construindo esse conceito, né, de que o colapso ele é um processo que a gente está vivendo. Isso é uma coisa que a gente vem construindo desde 2019, mas em 2019 a gente parecia, o pessoal nos chamava de Cavaleiros do Apocalipse, que nós éramos pessimistas, mas desde 2020 mais gente tem nos ouvido, né? Não porque nós somos os únicos que estão falando isso, tem muitas pessoas falando desse processo, mas evidentemente como não é um processo que a gente consegue necessariamente sentir com os nossos 5 sentidos de um primeiro momento, né? Não é um meteoro que cai na Terra e devasta tudo, são processos totalmente interligados, interdependentes, né, que estão acontecendo e vêm acontecendo nos últimos 50, 150, 10 mil anos, e a partir disso, o colapso ele é um processo lento, e é por isso que é tão difícil da gente perceber ele. Mas ele inevitavelmente, você citou o David Holmgren, mas a gente pode citar, né, o pessoal o David Meadows, vários ecologistas que têm, economistas que têm analisado, né, o nosso paradigma, né, de crescimento infinito e de crescimento econômico infinito, de utilização de energia fóssil como matriz e base energética para tudo que a gente está fazendo, uma energia finita, que esse processo ele está em andamento, né? E a partir de agora ele vai ficar cada vez mais evidente porque a gente está passando de pontos de não retorno. A gente está quebrando vários pontos de ruptura em que isso vai mudar completamente todos os ecossistemas naturais e, consequentemente, todas as nossas vidas, né? Então, eu acho que em 2019 era muito difícil realmente despertar esse olhar nas pessoas. Hoje está muito mais fácil porque a gente está começando a, infelizmente, sentir na pele o que tudo isso significa, né? Então, não, eu acho que, tipo, só para completar o que tá falando, realmente, acho que está sendo cada vez mais fácil de falar desse assunto, acho que a audiência, assim, tá mais gente tomando consciência disso, assim, porque, na verdade, está aparecendo como algo, uma coisa muito óbvia, né, quando você for olhar a conjuntura global e, enfim, realmente tem várias crenças que estão sendo abandonadas aos poucos, acho que está sendo cada vez mais fácil, mas mesmo assim a dificuldade para muita gente é de aceitar isso. Então, muita gente acaba entrando numa fase de negação ou de fazer como se não estava ouvindo, assim, né?
Porque realmente quando você não tiver uma alternativa de um futuro desejado frente a esse colapso que vem, as pessoas não aceitam e entra num processo de negação. Então, acho que o que é muito importante, em paralelo a esse trabalho de divulgação, né, de despertar a consciência sobre esse processo de colapso sistêmico e global, e de propor alternativas concretas e futuros desejáveis. Senão, ninguém vai aceitar isso. Né? Ninguém quer, ninguém, não sei, tem umas pessoas que estão pilhadas nisso, né? Mas é entrar numa paradigma Mad Max e comprar armas, estoque de comida, e um futuro horroroso, né? Que ninguém quer se preparar para isso, assim. Né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho tem alternativas legais que estão por aí. O Colapse vai também proporcionar espaços novos de experimentações e tudo mais. Senão as pessoas não aceitam aceitar e ouvir isso e entender o que realmente significa na vida pessoal delas, assim, né? Eu acredito que a gente tem alguns desafios, né? Um dos desafios que a gente tem no Brasil é que as pessoas são muito alienadas. Então, quando a gente fala de colapso no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, que existem grupos de interesses, que existem corporações, que existem organizações não governamentais de cunho econômico, que vêm se preparando para esse colapso já há bastante tempo, a gente às vezes é taxado de conspiracionista, né? As pessoas tendem a querer acreditar numa narrativa linear de melhoria de vida. A minha vida vai ser melhor do que a vida dos meus pais, a vida dos meus filhos vai ser melhor do que a minha, assim consecutivamente, porque as pessoas pressupõem uma abundância energética, uma linearidade do suprimento energético que a gente não vai ter, né? O Vitor trouxe o Meadows, a mulher dele, a Daniela, ela escreveu o Pensamento Sistêmico, um livro muito bacana. E liga um pouquinho com isso que eu estou falando no seguinte sentido. Muita gente hoje, num campo talvez mais à direita, diz que o relatório dos limites do crescimento foi um relatório encomendado, já com vistas em controle social, manipulação de opinião, etc, etc. E aí entra num debate muito infrutífero, que é a questão do crescimento exponencial da população. E aí um lado diz que é impossível, o outro lado diz que a gente não vai ter energia suficiente para isso. Eu acredito que tem muitas nuances aí, mas eu já deixei de me importar com a questão do conspiracionismo, porque parece que nos últimos tempos a definição de conspiração em realidade é um prazo de 6 meses. Aí começa a funcionar. Quando a gente conversou em 2019, por exemplo, muita gente talvez não tivesse predisposto a mudar para o campo. A partir do final de 2019, com o início da pandemia, a gente teve um movimento, pelo menos de interesse de transição para o campo, renovado e reforçado, como a gente não via há muitos anos, né? Uma inversão do movimento, muita gente querendo fazer um êxodo urbano. E aí acho que entra o trabalho de vocês, entra um pouco do meu trabalho também, essa questão da gente escolher fazer um êxodo urbano planejado, levando em consideração as biorregiões, levando em consideração a qualidade de vida das pessoas, a autonomia, né, a necessidade que a gente tem de produzir a própria energia para poder ser viável no campo. E aí eu queria talvez voltar um pouquinho com vocês e fazer essa análise assim, o que já era insustentável, o que já era insuportável e o que ficou ainda pior. Como é que vocês fazem essa leitura do cenário político, econômico, ecológico, tendo em vista esses 2 anos que a gente passou com um exemplo tão forte que foi a pandemia? Então, o que realmente que já na verdade é uma coisa que não muda porque em 2 anos, né? Porque é uma coisa muito estrutural, né? Mas quando a gente for olhar realmente o contexto brasileiro, a gente tem ainda um país extremamente urbano, né? Acho que hoje, 2000, não sei se os dados, né? 2020, enfim, a gente está em cerca de 88% da população urbana, assim, né? Então, realmente, acho que é um dos países com uma taxa de urbanização a maior do mundo, e a gente tem, no mesmo tempo, no Brasil, uma distribuição populacional muito desigual, muito mais repartida geograficamente, né? Então, isso, na verdade, as crises que estão se acelerando, né, como a questão, por exemplo, hoje em dia da inflação, da recessão global que está se aprontando,
torna muito vulneráveis as pessoas que moram nessas grandes cidades, porque elas não têm nenhuma autonomia, são pessoas que dependem de um trabalho assalariado, dependem do mercado, e não tem, às vezes, o exodo rural dessas últimas décadas no Brasil acabou enfraquecendo os laços comunitários, as redes de ajuda mútua, essa autonomia comunitária que existia no campo, né? Então, nesse contexto de uma população urbana brasileira, na sua grande maioria periférica, né, das periferias urbanas, a gente tem uma situação de vulnerabilidade muito preocupante, né? E as crises atuais, né, de aumento das desigualdades, né, de um governo totalmente inconsequente, enfim, a gente vê uma situação de aumento realmente da situação de extrema pobreza e numa situação de metrópole. Eu acho que isso é bem preocupante, porque realmente os indivíduos não têm muito por onde fugir, né, a maioria, né. Então, isso, na verdade, já existia em 2019, mas acho que de anos para cá, essa ocupação do território brasileiro, que é um pouco patológica, né? A gente tem áreas rurais imensas, desertas, muitos pouco povoadas, assim, né? Onde teve um processo de êxodo rural das anos, né, do início do século até hoje. Então, a gente tem amplas áreas rurais, às vezes dezenas de quilômetros, sem ver um sítio, um vilarejo. E, do outro lado, a gente tem uma situação de concentração metropolitana profundamente insustentável. Isso, para mim, é um pouco o ponto de partida também de por que a gente precisa planejar essa desurbanização que vai acontecer, né? É uma questão de tempo, né? Porque a cidade depende de um sistema industrial, de petróleo, de uma abundância energética para se manter, principalmente uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, por exemplo, né? Precisa de uma logística extremamente complexa e energética, né? Então, essa questão... Mas se todo mundo tomar banho de 4 minutos, comer menos carne, comer mais inseto, morar em cidades inteligentes, com carros inteligentes, com trânsito inteligente, com sistema de vigilância e controle populacional muito grande, aí funciona, não funciona não? Pois é, aí resolve tudo, né? Resolve tudo. É só reciclar seu lixo, fazer compostar, né, Eurico? Comprar seu orgânico no supermercado que a gente tá salvo. Colocar um painel solar. Realmente, tipo, não tem solução, na verdade. A gente está frente a uma situação que é muito patológica, como se fosse um tumor, né? E a gente está tentando consertar ela com efeitos, né, soluções paliativas, assim, né? E que não colocam em questão de maneira sistêmica o problema estrutural que a gente tem, principalmente no caso de uma situação brasileira de uma população urbana, mas na sua maioria periférica, e isso a longo prazo, o que está se aprontando é um caos social, é uma tragédia humanitária, né? Então, essa questão é isso, assim, tipo, é preocupante, ninguém está falando disso, mesmo, né, de uma perspectiva de debate eleitoral, mesmo quando a gente está falando de redução de danos, na verdade, quando a gente está falando de, hoje em dia, escolha políticas, é um assunto que não está na pauta, assim, né? Mas é importante começar a tentar antecipar, né, esse êxodo urbano e fazer com que ele seja ambientalmente e socialmente menos, digamos assim, agressivo possível. Porque o que está acontecendo, a gente estava vendo isso, alguns dados, que hoje em dia é uma urbanização do campo no Brasil. Urbanização predatória. Você vê o número de projetos de loteamentos irregulares, de chacreamento de áreas rurais, que acontece, por exemplo, no interior de São Paulo, é catastrófico, né? São vários imóveis rurais sendo picotados em chácaras que às vezes nem respeitam o módulo rural mínimo, cada um fazendo casas de alvenarias sem saneamento ecológico, né? Mudando o uso do solo, né? Então, de uma atividade agrícola para uma atividade assim, né, de residencial, né, de uma urbanização realmente predatória e patológica do campo, uma expansão da lógica metropolitana nas áreas rurais. Isso já está acontecendo, na verdade, né? Mas Jerome, eu fiz uma brincadeira, né, com vocês, mas ela é uma brincadeira de cunho real, no seguinte sentido: enquanto a grande maioria das pessoas escolhe não se preparar, elas, de certa forma, para algumas pessoas elas são tão alienadas que não é uma escolha, elas realmente acreditam na viabilidade dos centros urbanos. Outras pessoas escolhem não ver que a narrativa já está totalmente quebrada, que a realidade já está toda fragmentada, e ficam ali dizendo que, enfim, enquanto for possível, eu fico por aqui, né? E aí a gente perde uma janela de preparo, né, para preparar a aptidão para um outro tipo de vida. Quando a gente teve a primeira vez que a gente
entrou em contato com esse limite do crescimento, e a primeira vez que a gente entrou em contato com o pico de produção de petróleo no território americano, o presidente na época, se eu não me engano, acho que era o Jimmy Carter, pediu para as pessoas serem mais conscientes do uso energético, né, enfim, começou grandes subsídios para o estudo, né, e pesquisa de energias renováveis. E aí, na década de 80, a gente entra com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. E eles começam com uma política neoliberal, impulsionada pelo Milton Friedman, e de lá para cá, as pessoas, como você falou, na política discutem um controle de danos, e na economia, elas continuam também discutindo dentro de um espectro econômico que ele é errado, o escopo em si já é falho, né? Se ele vai mais para o social, se ele vai mais para o neoliberal, e a gente até hoje não conseguiu trazer para dentro da economia também a questão da economia ecológica, ou seja, o reconhecimento de que não existe economia sem uma base ambiental. Bom, nessa volta toda, o que fica claro para mim é o seguinte, a gente não tem alfabetização ecológica e a gente não tem alfabetização energética, e a maioria das pessoas não entende que nós estamos vivendo uma crise que ela é energética. Quem entende essa crise são os grupos, as corporações e as organizações não governamentais de cunho econômico, como o Fórum Econômico Mundial, enfim, outros grupos que existem por aí, que eles vêm se preparando. Então, quando você percebe que todas as medidas de preparo das corporações centralizam o poder, território e a decisão, você começa a ver que as pessoas que escolherem ficar na cidade vão ter cada vez menos lateralidade para decidir como é que elas vão viver. Daqui a pouco vai, de fato, tá todo mundo comendo comida ultraprocessada, sem a opção de carne, talvez com inseto, e com... A gente teve agora no Fórum Econômico... Deixa eu voltar, porque eu acho que é importante. Sem a opção de mobilidade, sem a opção de questionar a narrativa. Então, as pessoas nas cidades vão estar cada vez mais vigiadas, cada vez mais cerceadas dos seus direitos, com cada vez menos autonomia, soberania alimentar, autonomia corporal, autonomia de mobilidade, autonomia de narrativa. Essa é uma direção que as corporações e os centros e as organizações não governamentais, como eu falei, vêm criando. E cada vez mais se define isso. É fácil fazer uma análise e perceber que a gente está cada vez mais controlado, cada vez mais cerceado, com cada vez menos direitos e com cada vez menos opção de decisões, né? Ainda assim, as pessoas escolhem ficar nos centros urbanos. Vocês acham que isso tem a ver mais com alienação ou tem a ver, enfim, com, como eu falei, com uma ignorância da questão energética ou mesmo com não querer criar a própria condição energética para a sua vida? Eu acho que, Eurico, isso eu acho que é uma somatória de fatores, né? Então você tem desde a implementação da agenda neoliberal para cerceamento de direitos e até o financiamento dessa alienação, né? Através das mídias sociais, através da televisão, do controle das mídias corporativas e o que o Jerome falou, né? De que falta a pessoa, não adianta ela tá em negação, ela nunca vai sair da negação, até quem está atento a essas questões, se do mesmo jeito que a nossa economia global ela está emperrada, né, na utilização de energias fósseis para um crescimento econômico infinito, entre aspas, né, porque ele é infinito até a gente ter energia abundante e barata. A partir do momento que a gente não tem, aí a gente realmente inicia um colapso energético mais severo. Até quem está atento a essas questões, é muito complexo como é que você muda completamente a sua vida e tudo que você está fazendo se você não enxerga o que pode ser diferente, né? Do mesmo jeito que não tem nenhum político progressista de direita, de esquerda, liberal, neoliberal, populista, que sai da lógica, né, de limites do crescimento, né, que vai implementar, nenhum político vai chegar com um plano de governo de implementar uma economia ecológica baseada nos recursos globais territoriais, nos limites da recuperação e da regeneração dos recursos naturais, porque isso está intrinsecamente numa economia globalizada, ela tá emperrada.
E a gente pode trazer essa analogia do macro para o micro, se o mundo de tomada de decisão não consegue mudar de direção, como se o navio tivesse emperrado com a sua direção para o iceberg, assim, né? O Titanic tá indo para o iceberg, não tem como mexer o timão do navio. As pessoas que estão nas grandes cidades, a maior parte delas não consegue visualizar o que ela poderia fazer de diferente. Então, por mais que ela saiba ou perceba que está acontecendo, é aquilo que você falou, é confortável e cômodo ela continuar onde ela está, porque ela não enxerga alternativa. E daí eu acho que a maior responsabilidade que nós temos por estarmos nesse movimento de criar narrativas e pensar e construir juntos o que pode ser, né, um futuro pós-petróleo, um futuro mais comunitário, mais resiliente e mais de acordo com uma responsabilidade social, ambiental e econômica no seu sentido de economia, né, de ecos, de casa, né, de cuidado com o nosso planeta, esse, assim, né, de como que a gente consegue do apodrecimento ou da decadência do capitalismo, como é que a gente pode criar um futuro que seja interessante de viver, com menos energia, com menos recurso, com muito mais dificuldades que a gente não consegue nem prever, mas que a gente consegue minimamente entender o que a gente tem que fazer hoje para pensar nesse futuro, né? E enquanto a gente não tiver estabelecido, isso, né? Enquanto a gente não tiver exemplos concretos, fica muito difícil das pessoas visualizarem o que pode ser esse futuro. Eu compartilho com você essa noção de que a gente precisa de outras histórias, né, de outros modelos. Eu falo muito no Santuário de Sanidade Mental e Ecológica, no sentido de que eu realmente não acredito que a gente vai conseguir virar esse rumo, né? Você usou uma analogia do navio, eu uso uma analogia de um trem. É como se a gente estivesse num trem rumado a um abismo, e aí, assim, a direita, ela quer roubar todos os vagões e concentrar no vagão da primeira classe todos os recursos. E a opção que a gente tem hoje, pseudo-progressista, ela quer dividir um pouquinho do que tem na primeira classe nos outros vagões, mas não mudar a organização dos vagões e continuar tendo uma primeira classe e continuar arrumando ao abismo. Nesse sentido, eu me propus agora, em 2022, a fazer comentários das políticas, dos planos de governo e tal, a partir de um ponto de vista de quem não vai votar. Eu não vou votar. Eu não quero mais votar em controle de danos. Eu não vou votar no menos pior. Eu sei que você tem uma série de críticas por conta disso e tal, mas eu acho que algumas pessoas, como você colocou, elas precisam começar a trazer uma pauta da economia ecológica, uma pauta de um outro viver. E aí eu volto para o Santuário de Sanidade Mental e Ecológica, e o trabalho que vocês fazem eu acho muito importante nesse sentido, de que muita gente vai viver o colapso urbano, independente do espectro econômico. Ele pode ser direita ou esquerda. Nós não temos mais como melhorar algumas condições, por exemplo, como a escassez energética, independente de quem está à frente desse navio, desse trem, né, como você colocou. E aí, nesse sentido, de novo, as pessoas precisam ver histórias positivas, talvez menos bens materiais, menos energia de matriz fóssil, menos facilidades, menos mobilidades, mas mais acuidade sensorial, mais cultura, mais presença, mais saúde, mais soberania alimentar, mais, enfim, mais integração à biorregião onde a gente vive. Então, quando a gente apresenta um colapso e primordialmente as pessoas baseiam as vidas que elas vivem hoje, o sucesso dessas vidas aos bens materiais, realmente a história do colapso é uma história de viver com menos mobilidade global, menos consumo, enfim, né? Tudo que eu já falei. Mas, por outro lado, a gente precisa contar essa história do que tem de mais amizade, mais comunidade, enfim, tem uma série de benefícios do outro lado. A gente precisa saber contar isso. Existe hoje uma pauta muito forte do Fórum Econômico Mundial em cima da reformulação de como a gente vive. Uma reportagem recente, eles soltaram que psicólogos especialistas, quem pagou esses especialistas, qual o objetivo desses especialistas, isso não está no artigo, mas dizem que
que são psicólogos especialistas, afirmam que para viver uma vida feliz nós não precisamos ter uma vida com propósito. Então são peças que o Fórum Econômico Mundial vem trazendo já para mostrar para as pessoas que a maioria das pessoas vai viver uma vida medíocre. Um outro artigo que já vem de alguns anos atrás, de uma parlamentar, eu não lembro se ela é norueguesa, ela chama Ida Auken. Ela escreveu um artigo que chama assim: Bem-vindos a 2030. Eu não tenho nada, eu não tenho privacidade, mas a minha vida nunca foi melhor. Ela descreve um cenário das cidades inteligentes, com a pegada de carbono mínima, as pessoas comem menos carne, os transportes são mais coletivos, mais energia fotovoltaica. É um cenário mirabolante, tecnológico, assim, né? E aí, em uma parte do texto dela, ela diz ter uma certa pena, uma certa preocupação com uma parte da sociedade que escolheu não participar das cidades inteligentes. Essa parte da sociedade vive no campo, e aí ela enfim, comenta um pouquinho sobre essas pequenas comunidades autônomas e como elas escolheram viver sem o acesso a todos esses benefícios tecnológicos. É assim, é a materialização do Huxley, do Orwell, porque basicamente ela mostra, né, um cenário. E detalhe, ela é uma das lideranças, das jovens lideranças globais. Eu acho que as pessoas que estão muito ainda dicotomizadas entre uma direita e uma esquerda no cenário político deviam dar uma olhada em quem são as pessoas, né? O cara que ganhou no Chile agora, eu esqueci o nome dele, considerado super esquerda, né? A ministra do interior dele é uma jovem do Fórum Global. Ela é médica e foi colocada como ministra do interior. O ministro do interior, ele tem poder bélico, ele tem poder sobre a polícia militar e a polícia federal para controle de população. A Jacinda da Nova Zelândia, que foi considerada assim uma super liderança, mulher de esquerda, etc., é uma jovem do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial ele foi montado pelo Klaus Schwab com a mentoria do Henry Kissinger, que era um cara que trabalhava junto com a CIA, implementando golpes de Estado pelo mundo todo, né? Pela Ásia, pelo Sul Global, pelo continente africano. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente precisa saber contar uma história da transição, do santuário de sanidade mental e ecológica, onde as pessoas acham que isso é gostoso, que isso é prazeroso, que isso é viável e que é, na verdade, mais benéfico. Para mim, essa conta é fácil de fazer. Eu quero ter autonomia corporal, eu quero ter soberania alimentar, eu acho que a gente viver criando superávit energético é um dever, porque nós somos a única espécie que não faz isso. Então, para mim é fácil, mas para a maioria das pessoas parece que não é. E o nosso trabalho, de vocês com a Rizomar, o meu com planejamento rural, tem muito desse viés de tentar mostrar para as pessoas que uma outra vida é possível. Como vocês têm trabalhado essa narrativa de que uma outra vida é possível? Eu queria deixar aqui, como é que vocês têm mostrado isso para as pessoas? Sim, muito bom essa colocação, porque acho que o maior desafio, na verdade, que como o Vitor falou mais cedo, não adianta fazer tudo, é muito importante, obviamente, né, mas tem que fazer esse trampo, né, de alfabetização energética e ecológica, mas em paralelo tem que fazer também umas coisas propositivas, né, propor alternativas concretas, senão as pessoas acabam não aceitando, né, ou não entendendo e colocando isso na vida dela, né, toda essa tomada de consciência sobre o que está por vir e o que vai acontecer cada vez mais, assim, né. Eu acho que essa questão de construção de novas ruralidades é muito importante, porque se a gente for olhar hoje em dia o rural do Brasil, não é um lugar muito desejado, não é um lugar muito atrativo, né? Tem alguns lugares bonitos, Ubatuba, litoral de Santa Catarina, até a região da Serra da Mantiqueira, onde a gente está agora, né? Tipo Chapada do Jadeiro, Bahia. Cara, mas tirando essas bolhas, o rural brasileiro é difícil pra caralho, é escassez, não tem grana, não tem recurso, não tem serviços básicos, não tem jovens, os jovens estão indo embora. É uma realidade rural difícil pra caralho, né? Com muita pobreza, muita violência. Então, é uma nova ruralidade que tem que ser construída, né? Tipo, a gente tá também, uma coisa, mesmo que a gente tá em territórios respectivos, você tá no Santa Catarina, no litoral, a gente tá no sul de Minas, que são territórios assim muito atrativos, se a gente for comparar com o resto do território rural brasileiro, ainda está difícil, na verdade, para uma pessoa de classe média que sai de São Paulo e que quer se enfiar na serra,
no início vai ser mais difícil, né, para ela, porque são muitos desafios. Então, também, a gente não pode ter esse risco, né, de iludir as pessoas que vai ser tudo mais fácil, enfiar elas numa situação onde elas vão ter dificuldade de se manter financeiramente. A gente já viu ter casos de pessoas fazer a transição para o campo e voltar para a cidade porque não conseguiu se manter num aspecto econômico, né? Ou às É vezes muito se comum. desgastou no trabalho, né? Então, cara, É muito isso comum. é uma coisa que a gente já vai falando, né? Do síndrome do super-herói, da pessoa que vai também, né, se desgastando sozinho, lutando. Então, o que eu acho que o desafio maior, além de construção de narrativas, tem que fazer, experimentar no mundo real um ecossistema. Porque Deixa eu, sozinho as pessoas não conseguem fazer tudo, né? Então, tem um planejamento, Jerome, desculpa te interromper, tem um planejamento que é o planejamento financeiro, né? Recentemente eu recebi uma crítica, para mim não é uma crítica, né? Mas enfim, recentemente alguém falou assim: ah, Eurico, você tá ficando famoso por ser um cara que só trabalha por dinheiro. Aí eu falei assim: ó, eu achei muito bom esse comentário aí. Eu espero que essa pessoa que esteja falando isso, que ela espalhe bastante isso para todo mundo. Que é para ninguém vir pedir para eu trabalhar de graça. Aí, aí o pessoal ficou rindo e falou assim: pô, mas você. Eu falei: não, vou explicar por que é. É porque é o seguinte: se eu planejo a minha transição e eu não planejo uma viabilidade econômica a partir de sistemas regenerativos, eu estou negando uma das dimensões do meu viver. Então, você comentou, por exemplo, a dificuldade financeira é uma dos entraves da transição. Outra é a educação. Muita gente quer fazer uma transição, mas é uma família jovem, tem filho e não consegue escola boa. Então, a viabilidade econômica a partir de empreendimentos regenerativos e a possibilidade de educação no campo, ela é fundamental. E as pessoas negam isso. E tem uma coisa interessante no campo progressista, principalmente brasileiro, fora do Brasil não é tanto assim, mas tem uma coisa interessante que é o seguinte: se você trabalha em grandes corporações, empresas, os centros urbanos, você pode planejar o seu financeiro. Mas se você trabalha com algum cunho socioambiental, as pessoas, a priori, pensam que você tem que subsidiar a viabilidade do seu empreendimento, da sua vida, negar a base material. Isso também é um entrave, né? Uma dificuldade, um gargalo que as pessoas passam. A gente precisa trabalhar no socioambiental e a gente precisa fazer o socioambiental ser bem remunerado. Os negócios, os empreendimentos regenerativos, eles precisam pagar bem, porque senão a gente não consegue ocupar o campo. Senão tem o êxodo que você falou. Em inglês o pessoal chama de dreno cerebral rural, né? A família que tem o mínimo de condição subsidia a educação do filho ou da filha para ir para a cidade, para não voltar para o campo. Aí acontece esse cenário que você está falando aí, pela falta de planejamento rural, econômico rural, né? Total, acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas, né, dentro do movimento da permacultura, da agroecologia, de fato, não tem como ter o lucro como objetivo único, né? Porque isso, na verdade, está na fonte da crise planetária e civilizatória, né, de colapso. O fato que o lucro acaba sendo o objetivo de tudo. Mas, ao mesmo tempo, não tem como não ter sustentabilidade financeira, né? E então tem essa dicotomia que é bom de quebrar, e eu acho que essa questão da sustentabilidade financeira numa transição para o campo, eu acho que ela tem que ser pensada numa escala territorial, realmente como um ecossistema, pensar em planejamento territorial, planejamento biorregional, que a gente chama, né? De pensar outras matrizes produtivas, outros sistemas econômicos, né? Tipo, não tem como manter também o mesmo padrão de vida, poder de compra da cidade para o campo. Acho que isso é impossível. Então, na verdade, tem um conjunto de coisas que precisa ser revista, né, e trocados em termos de hábito. A gente já fala isso já várias vezes, assim, um deslocamento, a transição não pode ser só um deslocamento geográfico. Tem que ser uma mudança sistêmica, e essa questão financeira era importante, mas acho que ela é um fator, um elemento só, né, porque senão a gente acaba ficando preso e acaba montando um sítio também. Eu tenho que fazer investimento e contratar dívida para comprar maquinário. Eu vejo isso, por exemplo, na Europa, né? A agricultura lá é muito subsidiada, modernizada, as pessoas se endividam comprando tratores, galpões industriais e produzindo assim muito dinheiro, mas ao mesmo tempo tem um padrão de vida às vezes com mais pegada ecológica no campo que na cidade. Né? Então, para não sair dessa lógica de lucro acumulativa, de ir atrás de produção e tal. Então, é um meio do caminho que tem que achar. Não dá para se jogar no campo, né, sem pensar nesse aspecto financeiro,
de negócios, de impacto socioambiental, né, de qualidade de vida, expectativa de qualidade de vida, mas também a outro lado de entrar numa pira produtiva e capitalista, acho que acaba reproduzindo o sistema que está, na verdade, a fonte do problema, né? Eu acho que é vejo... importante, desculpa, Eurico, Não, vai, Vitor, vai. No penúltimo papo que a gente teve, né, no Café Colapso, a gente conversou com o Erasto Felício, um nó de comunicação da Teia dos Povos, que é uma articulação, né, de quilombolas, indígenas e assentados, e a gente estava conversando justamente sobre isso, né, sobre essa lógica que a gente vive no mundo capitalista, então, para a gente superar o capitalismo, a gente precisa ter os meios produtivos e acumular capital para a gente conseguir lutar, né? Então, não, como você falou, não adianta você falar, todo negócio de impacto tem que ser subsidiado, tem que encontrar seus recursos. Não, a gente tem que acumular. Só que eu acho que a grande diferença aí, e não tem problema entrar na lógica do capital, desde que o nosso objetivo não seja esse, né? Então, se a gente tem um planejamento territorial, se a gente tem um planejamento de impacto social e ambiental, a lógica não é o lucro, o fim não é o lucro, mas a gente precisa dele para ter os recursos necessários para executar esse plano, né? E não tem problema nenhum a gente acumular para executar esse plano. Eu acho que essa é a grande questão, que também é uma grande dicotomia de que a gente encontra, né? Nós somos uma ONG, nós somos Associação de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, e direto as pessoas elas acham que, mas ONG, não, como é que vocês fazem? Não, mas vocês podem fazer isso, vocês não podem fazer isso? Não, tá? A organização sem fins lucrativos, a gente não pode distribuir lucro, né? Mas a gente pode pagar as pessoas que trabalham na ONG, a gente pode ter projetos, a gente pode fazer investimento, a gente pode agir dentro da lógica que a gente está inserido para atingir nossos objetivos. Só que os nossos objetivos a gente não tem como finalidade o lucro, a gente tem como finalidade o impacto social, o impacto ambiental, a promoção da saúde, da vida e dos direitos humanos. Então, eu acho que é muito importante a gente enfatizar que acumular recurso e dinheiro não é o problema. O problema é para que você está fazendo isso, né? Então, eu trabalho com essa questão da tomada de decisão holística, que vem do Alan Saver, né? E ela tem uma base que tem muito a ver com a economia ecológica, né? Ele diz o seguinte, que em última instância não existe nenhuma economia saudável e possível se ela não vier de rios, lagos, oceanos e solos em regeneração com plantas saudáveis e fotossintetizando, né? Eu estou fazendo parafraseando aqui porque eu não vou lembrar ipsiliter. Mas eu acho muito importante a gente explicar para as pessoas que isso não é uma dicotomia. Buscar viabilidade material não quer dizer priorizar o lucro. A tomada de decisão holística ela é importante, ela é um modelo de gestão importante nesse sentido da transição, porque é você amparar ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância o social, o ambiental e o econômico. É isso que a gente não faz. A pessoa vai só para o econômico, aí ela perde qualidade de vida, faz degradação ambiental. A pessoa vai só para a preservação ambiental, ela entra na síndrome do herói, da heroína, se desgasta, banca aquela vida ali de ativista e fica descoberto na base material. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Mas eu acho que eu queria trazer um pouquinho o papo, assim, egoisticamente falando, para eu poder aprender um pouco também com vocês, enfim, trocar a figurinha, para essa questão. Se a gente não tem o planejamento da base material, né, e vocês estão incubando negócios regenerativos, então o que isso pressupõe? Pressupõe que as pessoas e grupos com os quais vocês trabalham vão ter uma viabilidade econômica, não significa necessariamente acumular lucro, mas elas vão ter uma viabilidade econômica a partir da regeneração da biocapacidade de determinada biorregião. Confere? É isso? É exatamente isso. É o desafio nós do dia a dia. A gente está construindo isso. É extremamente complexo. Na verdade, a gente precisaria de muito mais gente para conseguir desenvolver esse sistema, né? Mas a gente está no caminho de fazer isso acontecer. Eu acho que o maior desafio é esse, assim, né? Como garantir uma sustentabilidade financeira com qualidade de vida e com propósito regenerativo. E, bom, é uma coisa que a gente já vem falando e tal, mas eu acho que para conseguir alcançar isso, a escala que tem que ser pensada é a escala territorial, né? O da biorregião. Porque se a gente pensa só num planejamento de sítios, né, de propriedades privadas,
aí que realmente fica muito difícil, assim, que pensar essa economia regenerativa numa escala territorial e realmente com um pensamento sistêmico em termos de ecossistema, né? Eu acho que isso é o segredo, né? O desafio maior que a gente tem, e aqui a gente está experimentando, né? A gente está num território rural imenso, né? Que é o município de Baipendi, no sul de Minas, e a gente está fazendo um trabalho primeiro de mapeamento, né? Quem está fazendo o que, aonde, qual o perfil socioeconômico das pessoas, como que as pessoas conseguem gerar renda, as pessoas nativas que já estão aqui há gerações, né? Ou as pessoas novos rurais que estão chegando. Fazer esse mapeamento é super importante, criar realmente um conhecimento do território com esses diagnósticos sistêmicos é muito fundamental para tentar entender quais vão ser as oportunidades e as oportunidades que o território oferece em termos de geração de renda para as pessoas que querem fazer essa transição, né? E a gente está aqui incubando, né? Então, na verdade, a fase de incubação que está prevista nos projetos de ecovilas que a gente está acompanhando acontece, né, geralmente no terceiro ano, quando o projeto já tem uma consolidação mínima, né, em termos de infraestruturas básicas, de infraestruturas coletivas e tudo mais. Né? As pessoas já conseguem já ser um pouco assentado com algumas obras de casas individuais terminadas e tal, e aí a gente entra com a fase de incubação de projetos, né? De como que as pessoas vão conseguir desenvolver uma atividade econômica, um projeto socioambiental que possa gerar renda no território. Para que isso aconteça, a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa de um trabalho de mapeamento, né? De conhecimento do território para fazer esses projetos acontecer de maneira coerente e que eles sejam realmente sustentáveis financeiramente. Então, a gente, na verdade, essa fase, a gente está bem no início, assim, né? É um trabalho de longo prazo, mas realmente a gente precisa de mais gente, mais pessoas que trabalham na área da economia, um termo que a gente vem estudando, né? Porque sem entender a economia, a gente não consegue fazer esse grande projeto ambicioso acontecer. Ficar morrendo na praia, né? As pessoas se desgastam, depois vão embora, todo mundo precisa trabalhar online, fazer trabalho remoto, trabalhando para grande empresa em São Paulo, né? Então, o maior desafio é esse. Acho que, só para completar o Jerome de uma maneira mais pragmática, assim, né? Então, esse diagnóstico consiste em levantamento de dados, em visitas de campo, né? Então, a gente visita produtores, fala com associações, com lideranças locais. Eu vi o Henrique passou ali atrás na janela do Jerome, ele é um grande articulador e parceiro nosso aqui na região, está aqui há quase 12 anos, então a gente conversa, né, com as organizações da sociedade civil. Recentemente a gente foi visitar uma escola família agrícola da região. Então é todo um trabalho de base que a gente vai mobilizando para além dessas ecovilas, né, e que quando elas chegam nesse ponto de maturidade de ter uma incubadora, e o que é essa incubadora, né? Dentro do planejamento dos projetos que a gente acompanha, 10% do orçamento global do projeto é destinado para um fundo para incubar projetos, né? Então, 10% do orçamento total do projeto todo, desde a aquisição do terreno, de implementação de estruturas coletivas, todo esse financiamento do projeto da Ecovila, planejado, 10% do orçamento global vai para esse fundo, para ter um capital inicial para financiar esses negócios de impacto regenerativo. E aí, a partir desse diagnóstico que a gente faz no território, a gente junta essas pessoas que estão assentadas já morando aqui, e a gente vai desenhar o que realmente faz sentido, o que faz sentido na biorregião delas fazerem, porque é muito comum também pessoas que vão fazer a transição, né, que elas têm o sonho da vida delas, ou o projeto da vida delas, uma coisa que elas trouxeram lá, que elas pensaram no apartamento dela em São Paulo, e elas, né, numa lógica meio de Salvador, assim, né, falam, não, é isso que o território está precisando, mas ela nem bateu na porta do vizinho para perguntar o que ele precisa. Ela nem foi na igreja, ou passou tempo no povoado, ou foi no boteco conversar com as pessoas para ver se realmente é isso que faz sentido fazer ali, né? E então, esse trabalho de incubação e de diagnóstico, ele principalmente a gente se munir de dados do território para a gente conseguir desenhar esses negócios de impacto que façam sentido não só pelas competências e potencialidades das pessoas que vieram da cidade, mas também pelas necessidades e pelas competências e histórico do território em si, né? E aí a gente consegue minimamente começar a desenhar isso. A gente está hoje, agora em julho, né, no mês que vem, a gente vai iniciar essa fase no nosso projeto piloto. Então,
a gente, como o Jerome falou, está tudo bem no começo, né? Então, agora entre 2022 e 2023, a gente vai testar pela primeira vez o que a gente planejou e pensou para esse processo de incubação com o projeto piloto, que aqui é na Associação Mauê. Mas e é um grande desafio, a gente sempre está precisando de mais pessoas, estamos sempre conversando com várias cabeças, né, pensando nisso. Recentemente a gente está falando com uma parceria com a Federal de Alfenas, né, com a Unifal, estamos pleiteando aí, estamos entrando num edital para ter 3 bolsistas de iniciação de um projeto de pesquisa para nos auxiliar também nesse diagnóstico de uma maneira mais intensiva, assim, né, para a gente realmente ter as informações necessárias para implementar essa incubadora de uma maneira que seja coerente com o que a gente está falando, né, quando a gente fala de projeto biorregional, isso, assim, né, da gente enxergar esse território como um sistema vivo, entender quem são as culturas, as pessoas, os recursos naturais que estão dentro desse ecossistema e como é que a gente pode trabalhar junto com ele na hora de pensar negócios regenerativos. Eu acho importante essa questão do trabalho e eu tenho feito um pouco de um trabalho de conscientização assim da falência da agricultura. O Jerome trouxe essa questão do quão energeticamente dependente é a agricultura europeia. Existe, eu pelo menos vejo assim, talvez seja mais uma teoria da conspiração, mas existe um projeto de desmonte da agricultura familiar nos Estados Unidos e na Europa, na Austrália também. Fica mais fácil ainda para as pessoas que concentram muito poder e muita renda sabotar a agricultura familiar quando essa agricultura familiar é muito dependente da matriz fóssil. Então, eu tô falando um pouquinho sobre a agricultura pelo seguinte, eu acho que a gente tem que começar de dentro para fora e tem que começar do micro para o macro, né? Desculpa. Então, quando a gente fala de negócios de impacto regenerativo, quando a gente fala de uma economia ecológica, onde a viabilidade econômica está atrelada à melhora da biocapacidade de determinada região, a gente necessariamente tem que falar de saneamento, tem que falar de produção alimentar, tem que falar de resíduo, tem que falar de uma série de coisas que várias ciências do desenho ecológico abordam, mas que a macropolítica ainda não aborda de maneira sistêmica. E aí eu digo isso pelo seguinte, o campo, ele é multidimensional. A gente não vive só de agricultura no campo. O campo também precisa de logística, o campo também precisa de cultura, de escola, precisa de arte, precisa, enfim, de articulação política, precisa de uma série de coisas. Mas, primordialmente, se nós não conseguimos ser energeticamente superavitários no nosso viver, e isso implica a produção de alimentos, a gente não consegue expandir isso em outras escalas. Nesse sentido, eu fiz um mapeamento de algumas regiões do Brasil, vocês estão numa região muito boa, aqui a Serra de Santa Catarina e a região ao redor do Parque da Serra do Tabuleiro, enfim, alguns lugares, o sul da Bahia, tem alguns lugares que tem um arcabouço, uma biocapacidade, ainda tem muita biodiversidade, ainda tem muita biocapacidade, apesar de séculos de degradação. Quando vocês trabalham isso, como que vocês sentem assim, as pessoas se preparando para uma transição ou se implementando, enfim, se viabilizando no campo? Como é que é a relação delas com a agricultura, na minha área, que é uma área um pouco mais focada na propriedade, na família, né? Não é um projeto de comunidade, são projetos de propriedades. Eu vejo que as pessoas, como o Vitor acabou de falar, elas trazem a cidade para o campo, elas querem impor uma visão urbana no campo, inclusive de produção, e frequentemente isso dá errado. Por outro lado, as pessoas que conseguem viabilizar a transição são as pessoas que trazem uma agroindústria, um pensamento de planejamento, de plano de negócio, etc, etc. Como é que vocês estão trabalhando essa complementaridade dessas áreas, né? Acho que, Eurico, eu acho que esse é o grande desafio, mas esse é também o grande potencial, né? Então, quando
pessoas urbanas, elas tomam esse passo, né, de dar esse passo de lado do sistema industrial, não é que elas vão do dia para a noite reduzir totalmente o padrão de vida delas e do dia para a noite elas vão se tornar uma pessoa totalmente integrada, vivendo e com uma soberania alimentar. Elas vão trazer toda uma bagagem que elas necessariamente têm que estar conscientes de que elas estão trazendo isso, e eu acho que todo o processo de acompanhamento que a nossa ONG tem feito é justamente para trazer uma alfabetização ecológica e energética para essas pessoas, para elas estarem conscientes disso e irem aos poucos, né? Porque a transição ela é um processo, então ela não pode trazer a cidade para o campo, mas ela tem que estar consciente do que ela tem que deixar para trás para realmente completar essa transição. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas elas estão vindo com mestrados, doutorados, MBA, conhecimentos técnicos em design, em marketing, em logística, em análise de sistemas. E aí, acho que o grande objetivo nosso na hora de pensar numa incubação de projetos é como é que a gente consegue mapear essas competências e trazer elas para complementar negócios regenerativos que façam sentido no território. Então, como é que a gente pode pegar todo esse contexto urbano daquela pessoa e trazer para preencher os buracos imensos, as lacunas enormes que a gente tem de necessidades do rural, né? Então, quando a gente traz uma massa de educadores e professores universitários para uma cidade de 17 mil habitantes, que tem povoados de 300 habitantes, como é que esses educadores podem dialogar com as escolas rurais? Como é que eles podem dialogar com as formações de professores do município, né? Eu acho que tudo isso entra nessa complementaridade do projeto biorregional e da incubadora de projetos, né? E ao mesmo tempo que esse processo ele se torna ele é de longo prazo. Quando a gente faz isso coletivamente, você tira a necessidade, né? Quando você trabalha com uma família, essa família, quando ela faz a transição, eu acredito que é mais difícil para ela realmente efetuar e transicionar, porque ela não tem essa pressão, uma pressão velada do coletivo, né? Quando todo mundo concorda, olha, nós iniciamos um processo de transição, fica mais fácil de ir reconhecendo no outro as facilidades que um ou outro indivíduo tem de deixar algum hábito ou alguma crença de lado. Isso vai tornando mais fácil para cada um ir percebendo isso em si mesmo. E aí, nesse processo, no coletivo, esse peso dessa bagagem trazida da cidade, ele é diluído, ao mesmo tempo em que o nosso objetivo com a incubação de projetos é trazer essas competências das pessoas que estão vindo na cidade com uma visão macro de onde essas peças se encaixam. Eu acho que é esse o nosso grande desafio, mas é esse o objetivo final, assim, né? E aí eu acho que por isso que é tão interessante de fazer isso de forma coletiva. Completar um pouco essa fala, acho que essa questão de acreditar em projetos coletivos e como que a gente consegue incubar projetos de negócios também feito com várias parcerias, né, com uma pessoa, uma família só. Tem um estudo bem interessante que mostrava na França, na verdade foi feito por um casal, né, de pesquisadores em agronomia, que começaram a produzir num sítio permacultural, assim, uma área muito pequena, um sistema muito produtivo de horticultura e consórcio com algumas outras plantas, leguminosas e tal, né, numa área muito pequena. Eles avaliaram que eles conseguiam só até 18% sozinhos, né, só um casal trabalhando, da autonomia alimentar ligada ao valor nutritivos, né, porque na verdade o foco deles é a horticultura, produção de legumes, um pouquinho de leguminosa e tal, mas o resto, né, eles precisavam comprar fora, né, então que era produto de origem animal, grãos e tudo mais. E na verdade às vezes são culturas que você tem muito mais facilidade a fazer isso de forma coletiva, em áreas um pouco maiores e tudo mais, né? Então, acho que a partir do momento onde você coletiviza você cria parcerias para sistemas produtivos de forma agroecológica, aí a capacidade de ter uma real soberania alimentar se torna muito mais alcançável, assim, muito mais fácil e menos desgastante
para as pessoas, assim. Você tocou num lance importante, Jerome, que eu percebo, que é o seguinte: as pessoas trazem a complexidade de precisar de muita gente no campo, né? A complexidade da mão de obra. Ah, mas eu tenho um sistema no meu sítio e preciso de muita gente. Na verdade, isso é um, como é que eu vou dizer, é um benefício da agroecologia e dos sistemas de desenho ecológico, que os sistemas precisam ser mantidos com um pouco mais de energia humana. Eu digo isso porque a gente precisa fazer o êxodo urbano planejado. As pessoas precisam de trabalho e função digna no campo, né? E nem todo mundo vai ser agricultor ou agricultora, mas em determinado momento, todo mundo precisa participar um pouco da produção do seu próprio alimento, né? Como eu falei, para a gente poder voltar a ser energeticamente superavitário. Nesse sentido, esse casal tem eles têm um sistema hídrico também muito bacana. Eu vi umas coisas sobre esse sítio aí, esqueci o nome deles também. Mas nesse sentido, eu acho importante que você trouxe a soberania alimentar, a integração animal. A gente precisa defender a soberania alimentar e a integração animal nos sistemas agroecológicos. A gente não consegue produção alimentar sem adubo, e a gente precisa de adubo em grande escala para os sistemas agroecológicos. Então, além disso, a questão da soberania alimentar, enfim, que cada um escolha o que quer comer, mas para que possa ser uma escolha, a gente precisa ter o leque, né? E não ter umas direções já pré-determinadas do que vai ser a dieta ideal, né? E aí dentro, enfim, o que eu quero dizer, esse eixo entre soberania alimentar, integração animal e uma necessidade de mais mão de obra no campo. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco melhor isso e conseguir pagar melhor essas pessoas, porque quando a gente fala da França, por exemplo, a gente sabe que alguém que trabalha nesse sítio vai ganhar, sei lá, 25, 30 euros no mínimo por hora, né? No Brasil, as pessoas fazem a transição da cidade para o campo e ainda insistem em pagar uma diária que é muito baixa para o trabalhador rural. Por outro lado, como o brasileiro não paga o valor real do alimento, é difícil para quem produz conseguir remunerar bem todo mundo que trabalha no sistema de produção alimentar. Então, são muitos desafios, e eles se sobrepõem, como o Vitor estava colocando, mas começar a contar a história como precisar de mais gente no campo, ao invés de ser um desafio, ser uma solução para o desemprego urbano, já é um bom começo, né? Começar qualificando a mão de obra, não no sentido de treinar as pessoas, mas no sentido de dar um adjetivo para o trabalho. Quando os progressistas urbanos dizem que querem emprego para todo mundo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: todo mundo quer ser faxineiro e lixeiro, porque isso é emprego. E o paradigma atual que a gente tem na sociedade muito urbana é de que a grande maioria das pessoas trabalha em empregos que são subhumanos, que não são dignos, que ninguém quer ficar muito tempo naquilo ali. Então, quando a gente pega essa massa de pessoas que está na cidade e a gente consegue contar uma história de que no campo elas conseguem cumprir vários papéis, não é só um emprego, são várias funções, que essas funções têm desafio intelectual, têm aprendizado ecológico, social e é bem remunerado, a gente começa a construir aquela história que vocês dois estão falando, que é assim, de mostrar um êxodo urbano e uma transição para o campo de uma maneira mais sedutora e mais realista também, porque ela é trabalhosa, mas pode ser um trabalho gostoso, né? Não, total. Eu acho que a gente está nessa trajetória aí, né, de tentar fazer isso acontecer. É realmente um desafio, porque querendo ou não, a gente está indo à contracorrente, né, da lógica do sistema atual. Mas realmente, acho que o desafio é esse e a gente tem que atrair as pessoas, realmente, você falou, né, por outro lado também, né, tipo, não numa óptica só de sobrevivencialista, né, vou para o campo para ter uma vida mais resiliente, né, frente ao colapso, né, vou para o campo para ter uma vida melhor, de forma geral, né, de como que a cultura pode chegar no campo. Então, às vezes, é gastar um tempo, né, botando mão na terra, mas também com produção cultural, com eventos, com festas, e tudo isso que tem que acontecer, né? Tipo, o campo tem que ser mais gostoso, tem que ser mais agradável, tem que ter mais encontros, tem que ter mais vida social com qualidade, mais sociabilidade, né? Então, é tudo isso que tem que ser trabalhado até às vezes não ser mais importante, mas é o quanto importante em relação com a soberania, a capacidade de soberania alimentar. O fato de também oferecer, entre aspas, né? O incentivar
proporcionar uma vida social e cultural, artística, que seja mais rica que no ambiente urbano. E eu acho que esse é um grande desafio. Pessoalmente, conheço muita gente que ainda não fariam a transição para o campo exatamente por causa desse motivo. Estou com medo de ficar ilhado num território onde você não tem uma vida cultural, artística, social, com possibilidade de encontros muito desenvolvida. Assim. Então, essas novas ruralidades que a gente estava falando mais cedo, eu acho que ela engloba essa capacidade, né, de autonomia, óbvio, mas também todo esse aspecto mais ligado à qualidade de vida. Acho que isso é uma frente muito importante que a gente não pode deixar de lado mesmo. E tem um outro lance também que, desculpa, Vitor, tem um outro lance que eu acho interessante também, a gente sempre tentar ampliar a nossa visão da situação, porque a gente tende a pensar muito com a cabeça classe média, né? Quando a gente fala de transição, são pessoas da classe média que estão fazendo a transição da cidade para o campo. Normalmente as pessoas mais pobres da cidade para o campo são as pessoas que se juntam ao MST, que é um movimento super legítimo e necessário, e acho que, inclusive, se ele tivesse mais apoio da classe média, a classe média se beneficiaria muito mais, né? Ao invés de estar fazendo uma transição para o campo com financiamento de 30 anos para pagar um sítio, poderia estar recebendo um sítio adequado, planejado, dentro de um movimento de reforma agrária, que, infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Mas, enfim, acho que a gente precisa sair um pouquinho da cabeça, assim, porque a gente conta essa história a partir do nosso paradigma de mundo, né? Acredito que nós três sejamos pessoas de classe média, mas eu vejo que, na verdade, a gente precisa conseguir subsidiar um êxodo muito grande, na verdade, da maioria da população urbana, que são pessoas pobres. E essas pessoas só vão conseguir fazer uma transição se houver uma reforma agrária ou se houver um colapso mais generalizado, porque aí a socialização dos recursos ela passa a ser compulsória, né? Imagina uma massa de pessoas deixando os ambientes urbanos, elas vão tomar o campo e vão fazer daquilo ali o que elas quiserem. Infelizmente, como você colocou no começo da nossa conversa hoje, provavelmente de maneira não organizada, né? Esse é o risco que a gente tem. Mas que o êxodo urbano vai acontecer, é fato. Eu fico pensando como é que a gente conta essa história, incluindo, incentivando e criando possibilidades para as pessoas que talvez tenham ainda menos condição financeira. É um desafio que eu penso frequentemente nele. Eu acho que a gente está muito alinhado nisso, Eurico. A gente tem, desde que a gente começou a desenvolver a metodologia, isso é uma coisa que sempre foi prioritária e sempre nos incomodou, assim, né, de como é que a gente realmente acessibiliza isso que a gente está criando, assim, né, como organização, para além de uma classe média que tem ali uma herança, um bem imóvel ou uma poupança que consegue realmente investir num projeto desse. E aí vou só voltar um pouquinho no que o Jerome estava falando e falar um pouquinho de coisas reais, porque eu acho que é legal a gente compartilhar isso para dar exemplos mesmo, né? E a gente sair um pouco da teoria. Recentemente, um coletivo que a gente faz parte aqui na região iniciou a mobilização de um espaço cultural, o Espaço Zambo, em Caxambu. Então, é um espaço que está sendo ativado de maneira autogerida e está nutrindo muito daquilo que o Jerome acabou de falar, assim, com festas, eventos, aulas de capoeira, de música, sarau de poesia, numa agenda assim que tá tão intensa assim que às vezes a gente até fica com dificuldade de acompanhar o tanto de coisa que tem acontecido na esfera cultural, né? Se a gente for ver a mobilização que a gente está fazendo nesse espaço cultural, mais a mobilização e todas as festas e coisas culturais que já existem aqui na região, principalmente agora no pós-pandemia, assim, né? Depois da vacinação, que os eventos voltaram a acontecer, então muitos festivais, muitas coisas. Às vezes as pessoas elas têm uma ideia assim, né, de um campo pacato, esvaziado, isolado, mas ele pode ser e deve ser, né, muito rico, e eu acho que a gente tem caminhado como articulação e como movimento aqui na nossa região em algo extremamente desejável, e daí para quem estiver nos ouvindo está super convidado a se inteirar de todas as coisas que têm acontecido aqui, porque está sendo um movimento muito interessante, muito divertido, né? E o que eu ia falar que, além disso, voltando para como acessibilizar isso para outras pessoas, né, e para camadas da população que talvez não tenham uma poupança ou não enxergam isso
como uma possibilidade por questões financeiras e não por questão de desejo pessoal, a gente tem desenhado aí nos últimos anos, tentando desenhar possibilidades, e muito provavelmente até o final do ano a gente está com uma ideia de projeto bem interessante, né, para como realmente atrair investimento social para ter esse impacto, né, de a gente conseguir disponibilizar essa metodologia e esse modo de viver para pessoas que não tenham dinheiro para pagar, dentro de toda essa metodologia que a gente tem criado e desenvolvido junto a esses projetos. Então, fica aí uma palhinha de algo que está em construção na ONG Rizomar, mas que a gente está discutindo e pensando em várias cabeças, e que muito provavelmente até o final do ano a gente deve ter algumas novidades aí em relação a isso, porque é algo que está dentro do nosso radar e sempre teve dentro, né, do que a gente tem pensado para construir juntos. Se não for inclusivo e não for acessível, não é replicável e não é escalável, e isso precisa estar disponível e acessível para qualquer um que queira fazer essa transição o mais rápido possível, né? A gente está realmente correndo contra o relógio, e não faz sentido a gente criar todo um futuro desejável para pessoas de classe média e excluir todo o resto da sociedade. A gente está meio que replicando, a gente não está mudando paradigma nenhum se a gente não está pensando sobre isso. Só para completar rapidão a fala do Vitor, só esse aspecto, mesmo se nas comunidades rizomas atuais tiver uma cota, por exemplo, gratuita para uma pessoa de baixa renda, como que essa pessoa conseguiria se manter financeiramente no campo? Acho que isso é outro desafio, além do acesso à terra, como que a pessoa se mantém financeiramente no campo, sem necessariamente ter a capacidade de ter um trabalho remoto, ou de ter um capital extra, uma aposentadoria, o que seja. Então, acho que além de acesso à terra, a gente está pensando agora um outro sistema para garantir isso. A incubadora de projeto volta no centro, né? Volta até no início da conversa, porque aí, senão, não adianta a pessoa ter terra se ela não tem uma possibilidade de sustentabilidade financeira, né? Isso aconteceu Então, em vários projetos, né, da reforma agrária no Brasil, onde as pessoas foram largadas ali numa gleba gigante, sem capacitação, sem assistência técnica, e muitas vezes sem planejamento, sem condição de beneficiamento, de indústria. Exato. Então, eu tenho duas perguntas. Uma é uma pergunta e a outra é um comentário. A primeira pergunta vai no sentido do comentário de vocês dois, e está ligada com essa questão da gente precisar fomentar o êxodo urbano. E aí, de novo, dentro de uma sociedade capitalista, as pessoas que têm um pouco mais de capital conseguem se viabilizar primeiro. E aí a gente tem um êxodo da classe média, normalmente, saindo primeiro. E o que eu vejo em vários lugares, e eu tenho tentado não me inserir nesses lugares, quem acompanha um pouco da minha trajetória pessoal sabe que eu estou há mais de um ano procurando um lugar para comprar, né? E tive em vários lugares, no sul da Bahia, em vários lugares. Eu acho de um egocentrismo enorme dos novos rurais, assim, a maneira com que eles chegam em alguns lugares, compram terra dos nativos barato e transformam esses nativos em escravos modernos, né? A pessoa era um proprietário, uma proprietária que trabalhava com agricultura de subsistência e passa a ser empregada doméstica, passa a ser diarista das pessoas, enfim, a gente continua, talvez, a gente deixa de usar tantos subsídios fósseis, mas continua subsidiando o conforto da classe média com a dignidade das pessoas mais pobres, né? Então, uma pergunta que eu faço para vocês, dentro dos núcleos que vocês têm trabalhado, desse estudo biorregional e tal, é como não fazer isso. E o comentário é no sentido de que eu acho que uma das respostas, e aqui eu já deixo também porque eu tenho pensado muito sobre isso, uma das respostas é uma coisa muito comum, que já acontece há muito tempo, e que a alienação, né, do sistema vigente deixa a gente um pouco limitado para ver isso. A gente precisa voltar a usar mais cooperativas de produção, porque as pessoas com pequenos núcleos, com pequenas glebas de terra, conseguem participar de uma cooperativa. A cooperativa consegue incluir gente no comércio, empregar gente na logística, empregar gente, enfim, recursos humanos, marketing e vendas, né? Eu acho que a gente usa muito pouco o formato cooperativa para as agroindústrias brasileiras. É muito comum na França, é muito comum em Portugal, é muito comum na Espanha.
é menos comum nos Estados Unidos, menos comum na Austrália, mas, enfim, lugares que tradicionalmente tinham agriculturas familiares, o beneficiamento dos produtos de forma industrial cooperativa era mais comum. E a gente, de certa forma, parece que fica tentando reinventar a roda, sendo que essa é uma solução que funciona. Ela funciona tanto que ela está sendo boicotada há muitos anos, né? Boto fé, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, como que a gente consegue, na verdade, coletivizar o sistema produtivos, né, para tornar esse processo, né, de transição, de geração de renda, enfim, que seja mais inclusivo, né, que não seja reservado só uma bolha de classe média. Os sistemas cooperativos é bem interessante, realmente no Brasil é pouco desenvolvido, né, no campo, é mais presente lá no Rio Grande do Sul e tal, a gente vem estudando esses modelos há um tempo, e eu acho que é uma coisa que eu estava falando um pouco mais cedo, né, para, por exemplo, alcançar com muito mais facilidade uma autonomia alimentar, é muito mais fácil você coletivizar o sistema produtivo, que cada um tem uma gleba de 500 metros quadrados, tentar produzir o máximo de coisas possível, né? Então, o segredo é isso, assim, coletivizando alguns processos, você torna o processo mais inclusivo, e aí rola fazer essa mistura social um pouco mais integrada, assim, né? E eu acho que, vou voltar um pouco sobre a primeira coisa que eu estava falando um pouco mais cedo, né, de como pensar a transição para o campo também para a maioria dos brasileiros, né, que não tem, sei lá, mais de 2 salários mínimos como renda mensal, é que é muito difícil, na verdade, de pensar isso sem Estado, né? A gente está tentando tentar resolver um problema sem ferramentas, né? Tipo, sem Estado, praticamente, eu vejo impossível. A gente está tentar redução de danos, Mas, tentar fazer umas mas, gambiarras, mas sem Estado não tem como, na verdade. mas, Muito difícil. mas Jerome, eu vou te fazer uma provocação com relação ao Estado. Nós não temos nenhum representante na macropolítica que tenha coragem, no momento atual, de dizer que a gente precisa organizar as biorregiões de forma autônoma. E essa é a realidade. Se a gente não organizar as biorregiões de forma que elas consigam se alimentar em cadeias curtas de produção e consumo de alimentos, nós vamos ter ainda mais pessoas passando fome. No Brasil já são 33 milhões de pessoas passando fome. E não é culpa só do Bolsonaro. É culpa de todo mundo que escolhe morar na cidade, é culpa de todo mundo que vota num sistema centralizado de decisão, é culpa de todo mundo que escolhe não produzir pelo menos parte do seu alimento e viver de uma forma mais energeticamente autônoma. Eu estou te fazendo uma provocação no seguinte sentido: eu não tenho a resposta, né, enfim, quem sou eu? Não tenho essa arrogância de dizer que eu tenho essa resposta. Mas a intuição que eu tenho, o conhecimento que eu venho angariando nos últimos anos com relação ao Estado para solucionar essas coisas é de que ele não vai fazer, independente do espectro político. Como não fez. A gente está entrando em 2022, desculpa, um ano eleitoral, um monte de gente gritando loucamente que a gente precisa eleger o Lula no primeiro turno, sendo que o partido, ele já teve 2 turnos, fora ele teve um turno da Dilma, mais 1,5 da Dilma, foram 13 anos no governo, não houve reforma agrária, não houve reforma fiscal, não houve nada disso. Aí as pessoas falam assim, houve uma melhora do IDH da população, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Realmente foi o melhor índice de desenvolvimento humano que a gente teve na história do Brasil. Né? Talvez só comparável com Getúlio, que era um cara de direita, mas que fez muita coisa pelo Brasil. Dentro desse paradigma de precisar do Estado, a provocação que eu faço é o seguinte: esse Estado já foi cooptado, já foi sequestrado pelas corporações e ele está a serviço delas. Um exemplo disso no melhor IDH que a gente teve, que foi os 13 anos de governo do PT, os bancos tiveram recorde de lucro, as construtoras, as mineradoras e o agronegócio. Eles não tocaram em nenhuma estrutura sistêmica de poder no Brasil. E não vão fazer de novo. Então, o desafio que eu deixo é o seguinte: não estou te fazendo uma crítica, tá? Eu estou realmente fazendo uma provocação no seguinte sentido. Quando a gente faz um voto, quando a gente vota de 4 em 4 anos e se abstém de materializar essas mudanças no nosso dia a dia, com ações no nosso local, nas nossas relações humanas imediatas, a gente está sendo conivente com a lentidão do Estado, da burocracia para mudar isso. Eu entendo que a gente precisa de algumas políticas. Eu só acho que a gente precisa começar a entender que essas políticas, elas começam
com a gente no nosso entorno imediato. Sim. A gente tem evidência de que o PT não fez. Foram 13 anos de governo, eles não fizeram. Eles fizeram menos reforma agrária do que o Fernando Henrique. Sim. Mas eles fizeram a Belo Monstro. Eles deslocaram ribeirinhos e indígenas no norte brasileiro para viabilizar uma hidrelétrica que não tinha viabilidade. A Marina Silva foi exonerada do IBAMA porque ela não quis assinar o relatório de viabilidade da Belo Monstro. E hoje a gente tem a maior parte do campo progressista dizendo que ele tem que ser eleito no primeiro turno. Eu não vou compactuar com isso. E eu vou buscar soluções no meu imediato. Não estou dizendo que essa é a única solução, mas é uma provocação nesse sentido, porque se a gente não fizer o que vocês fizeram, muda para Baipendi, se liga com as lideranças locais e pratica a agência política no dia a dia, o voto não vai mudar. Sim. Enfim. Eu entendo, acho que a gente tem também um raciocínio um pouco parecido, uma crítica semelhante, mas acho que a gente não pode... É bom de distinguir o que representa o Estado, a figura do Estado, né, que hoje em dia é totalmente corrupto e até apoiando um modelo de desenvolvimento industrial, o modelo urbano industrial ainda é a visão hegemônica do futuro, né, que o Estado quer apoiar. Acho que isso tá beleza, mas tem o Estado e tem a outro lado chama de as políticas públicas. Não necessariamente o protagonista, não necessariamente o Estado federal. Às vezes o protagonista pode ser um conjunto de municípios, uma escala estadual brasileira, pode ser às vezes um braço de um ministério que vai ter acesso a recursos que estão aí disponíveis. De repente, eu acho muito que o que eu estava falando de começar a trabalhar o entorno, né, a vizinhança, a biorregião, é legal. Tudo que a gente está pensando também em termos de ecossistema, né, de transição, e para pensar também em como incubar futuras políticas públicas aplicadas a uma escala local. Acho que é isso que a gente vai precisar ter, porque se a gente depende só de iniciativas privadas, de uma bolha de classe média mais de esquerda que tenta fazer a transição, de fato, a gente não vai em lugar nenhum, né? Acho que para pensar em replicabilidade, impacto, em mudança sistêmica, tem que incluir o poder público, mas não como protagonista principal, providencial, que vai chegar com a solução, como um parceiro estratégico, um parceiro-chave, e como que uma iniciativa bem-sucedida num território rural, por exemplo, a partir do momento que ela deu um sucesso, ela está aí acontecendo, ela pode se tornar uma política pública. Por exemplo, a gente estava conversando disso com alguns amigos, né? Como que o sistema de ecovila que a gente está promovendo, né, poderia receber dinheiro da Caixa, por exemplo, de políticas públicas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, e usar políticas públicas já existentes, dinheiro, recurso público já existente, para injectar nesse processo de transição sistêmica do rural que a gente está apoiando. Acho que isso é um caminho ainda muito pouco estudado, mas importante de estar ativo também nessa frente, para não ficar só preso independente só de iniciativas privadas para fazer as coisas acontecer. O Estado ele está se decompondo, mas é uma força central com quem a gente tem que dialogar e pensar junto, assim, né? Acho que não tem resposta simples para problemas complexos, né? E a gente não pode colocar todas as fichas e falar, não, o Estado vai resolver, ou o Lula é a panaceia dos problemas do Brasil, mas inevitavelmente a gente não pode esquecer que, sim, foram financiados todo o sistema do agronegócio. A gente não pode esquecer que os bancos tiveram recordes de lucro, o agronegócio foi totalmente aparelhado e financiado, não aconteceu a reforma agrária, mas também foi injetado muito dinheiro na agricultura familiar, nas cooperativas, no Pronaf, que muitas vezes foi cooptado e utilizado para sistema de endividamento de pequenas famílias, sim, mas também muito da ascensão das grandes cooperativas do MST e etc., foi por conta dessa ingestão de dinheiro público. O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Aquisição de Alimento para a Escola, tudo isso foram políticas públicas implementadas durante esses 13 anos, não estou falando que tapar buraco e totalmente desproporcional o nível de investimento, mas ele aconteceu, né? Então, a gente também não pode deixar de olhar isso. E a nível local, quando existem políticas públicas que são acessíveis para o que a gente está fazendo efetivamente no campo, se a gente tem a perspectiva de ter alguém que minimamente olha para isso e, ao mesmo tempo, né, fazer o trabalho de base político para a gente desenvolver e pensar políticas públicas, eleger
pessoas que realmente estejam com a mesma visão alinhadas com a nossa, acho que é um dever social cívico nosso, né? E aí trabalhar com isso é trabalhar em todas as frentes, e não trabalhar em nenhuma, ou trabalhar só numa. Assim, acho que a gente tem que ter essa visão compartilhada do que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem, que é o que o Jerome falou, assim, né? Como é que a gente consegue encaixar estratégias dentro de políticas públicas existentes e como é que a gente consegue ser propositivo na hora de pensar elas, né, para o que a gente está pensando para uma estratégia biorregional. E eu acho que em todas essas camadas de atuação, desde o local, desde falar com o vizinho, até um voto, que, né, não é necessariamente mandatório, né, você pode escolher não votar e está dentro do seu direito, mas eu acho que todas essas ações, elas são válidas na hora da gente pensar numa estratégia do micro para o macro. Se a gente olhar, é o que a gente estava falando, no macro está engessado, está cooptado, né? Hoje o Brasil ele é governado pelo fisiologismo do Congresso. A gente não tem sombra de dúvida disso. Hoje o presidente não tem quase que poder nenhum depois de todas essas emendas constitucionais que foram realizadas para esse orçamento insano que está acontecendo no Brasil. Mas, de qualquer maneira, existe uma estrutura do Estado, existem instituições sérias, né, existem pessoas e servidores públicos que compartilham da visão que a gente compartilha. Existem muitas pessoas que estão conscientes de tudo isso que a gente está falando e que trabalham para o Estado. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto com essas pessoas e não entrar numa lógica de um herói salvador ou de uma ou outra figura que vai nos representar e vai nos salvar do que está acontecendo. Não tem salvação porque a gente está vivendo, mas eu acho que tudo faz parte de uma estratégia, né? Seja na escala local, seja na escala municipal, seja na escala biorregional, seja na escala estadual, seja na escala federal. E aí a gente tem que escolher as nossas lutas, enxergar as possibilidades e ver onde que a gente consegue agir com foco, objetivo e estratégia, né? Eu compartilho muito de algumas posições de vocês, assim, né? O Jerome estava falando, né, que a gente não pode apostar no Estado como única solução. E aí ele traz, por exemplo, a possibilidade de que a gente tenha alguns financiamentos para alguns empreendimentos ou para algumas abordagens, como vocês vêm desenvolvendo, outras pessoas vêm desenvolvendo, tentando materializar essa transição, né? Por que eu acho que isso vai ser difícil de se materializar pelo Estado, ou primordialmente pelo Estado? Muito embora a gente precise de reformas legais, eu entendo que é um assunto complexo, como vocês estão colocando. Não vai acontecer por lá, porque esse tipo de abordagem que a gente tem para a transição, ela cria menos dívida, então os bancos não têm interesse. Ela cria menos movimento de construção de alvenaria, então a mineradora e a construtora não têm interesse. Ela cria mais autonomia e soberania alimentar, então as grandes empresas de logística também, de transporte e de processamento de alimentos, né, também não têm interesse. E é nesse sentido que eu falo que eu vou me abster, eu não vou votar em branco, não, eu faço questão de anular, porque eu quero deixar bem claro que eu não quero o menos pior, eu quero deixar bem claro que eu não quero comemorar o que é o dever mínimo do Estado, que é o bem-estar das pessoas. A gente celebra o governo pseudo-progressista que a gente teve há pouco tempo, como um dos melhores. Ele foi um dos menos piores, ele não fez mais do que obrigação. Mas dentro disso, eu concordo com vocês, no sentido de que a gente não vai resolver com síndrome do herói e da heroína, a gente não consegue, e que a gente precisa trabalhar identificando quem são os agentes. E quando a gente fala de identificar quem são os agentes, o primeiro agente de mudança que a gente tem que identificar somos nós. E a agência que a gente tem e que a narrativa da mídia, que a narrativa dessa democracia centralizada trouxe, de que você só tem agência quando você vai lá votar. E aí você esvazia a sua agência nos outros dias todos entre um voto e outro, aonde a gente deveria estar. Quem está nas cidades procurando saber onde é que estão as hortas urbanas,
enfim, procurando se manifestar contrariamente à intoxicação do ser humano pelos sistemas alimentares, pela água. Grande maioria dos municípios brasileiros está com água contaminada de agrotóxicos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a análise de potabilidade de água no Brasil não procura por agrotóxicos. Quando você manda uma água para o laboratório para perguntar se ela é potável ou não, ele procura por metais pesados e outras coisas, mas não procura por agentes químicos. Então, essa é só uma das maneiras, né? A gente tem que recuperar a nossa agência buscando essa mudança no dia a dia. E a maioria dos brasileiros está esvaziado dessa agência. Eu acho que uma das maneiras que a gente tem é de se ligar nas biorregiões, nas pequenas comunidades, com as pessoas e trabalhar essa agência no dia a dia, para que a gente possa ter uma descentralização a partir do viver das pessoas. Enfim, eu não vou participar mais da democracia centralizada como ela está. O nosso voto, ele já foi sequestrado, né? Quando você coloca que o presidente não tem muita capacidade por causa das leis que foram passadas, é um argumento que justifica, por exemplo, o Lula não ter feito muita coisa. Mas como é que o Bolsonaro tem feito tanto malefício? Você vê, a gente olha de maneiras diferentes para uma situação muito parecida. O populismo do Lula é o reflexo de brasileiros que precisam de um herói. O populismo do Bolsonaro é o mesmo reflexo. Infelizmente, validando atitudes e conservadorismos muito retrógrados, né? Mas é espelho da mesma democracia, do mesmo problema que a gente tem, né? E uma outra coisa que eu preciso compartilhar assim com vocês, andando eu tô mais para o sul do Brasil agora, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um estado de base do Bolsonaro. Muitas pessoas que estão no campo, envolvidos com as cooperativas, envolvidos com projetos rurais, que estão completamente alinhados com tudo isso que a gente está conversando aqui, votaram nele. E eu não posso deixar de me associar com essas pessoas, porque o que elas fazem em comum com as minhas missões é muito mais do que o que as pessoas discutem nos ambientes urbanos, que elas se polarizaram, ficam um atacando o outro, mas na verdade ninguém faz nada, né? No ambiente rural, muita gente que participou da eleição do Bolsonaro está completamente alinhada, ou majoritariamente alinhada, com as coisas que a gente discutiu aqui hoje. E a gente precisa também conseguir aproveitar essas pessoas. E a gente precisa também conseguir articular no nível pessoal. Eu tenho feito essa escolha e talvez deixar para vocês compartilharem um pouco, assim, para a gente, enfim, inspirar as pessoas, né? Aonde estão os polos que esse movimento que vocês articulam tem acontecido mais fortemente, porque aí eu acho que junta um pouco do que vocês estão fazendo, da posição política de vocês, de um progressismo político, né, nesse momento, que eu acho que é válido, não estou desvalidando, não, acho válido, e junto um pouco com esse posicionamento meu, que é de tentar ir para a base e se ligar com essas pessoas, né? Aonde estão esses polos? Vocês mapearam isso? Tem isso? Como é que a gente... Acho que é muito relevante o que você está trazendo, Eurico, por isso que acho que eu falei mais cedo a gente tem que atuar em todas as frentes, né? A gente está numa região onde eu acho que 75% da população, acho, votou no Bolsonaro e a maior parte do campo, com certeza, votou nele. Mas quando a gente vai pessoalmente conversar com as pessoas, elas estão totalmente alinhadas com o que a gente está falando. Isso Exato. Principalmente porque as pessoas do campo, elas estão muito mais conectadas com os ciclos naturais, então elas já estão sentindo as consequências das mudanças climáticas há muitos anos, né? Então, elas estão sentindo na pele e nas suas plantações e na sua paisagem que está tudo mudando nesse sentido. Então, faz muito mais sentido para elas quando elas começam a ter uma consciência das rupturas que estão acontecendo, que quando você está rodeado de concreto armado e vidro e metal, você não consegue perceber. Então, nesse sentido, desde que a gente iniciou os nossos diagnósticos em biorregiões, aí no Sul, inclusive, a gente percebeu isso, que as pessoas no campo estavam muito mais ambientalmente e energeticamente conscientes do que as pessoas na cidade, né?
Então, eu acho que essa base de diálogo comum, ela é uma necessidade constante, assim, né? A gente não pode se polarizar e falar que, porque você votou no Bolsonaro, ou porque você é caçador, ou porque você taca fogo no pasto, eu não vou falar contigo, né? A gente realmente tem que compreender que as múltiplas realidades das pessoas que estão no campo e dialogar com elas, porque no fim, na hora que você vai conversar com elas, a gente está alinhado na maior parte das coisas e criar essa base de diálogo comum, ela é necessária e esse é um desafio também de conscientização das pessoas que estão fazendo a transição, né? Que muitas vezes chegam desse ambiente de mídia social, de polarização, de ou é isso ou é aquilo, e acabam chegam cheios de preconceito mesmo, né? E que a gente tem que se desvencilhar de todas essas pedras e armas e conceitos e preconceitos na hora de fazer uma política local, na hora de conversar com as pessoas e entender o contexto é completamente diferente, né? E por isso que as estratégias têm que ser múltiplas na hora de olhar do micro para o macro, né? Eu não sei se o Jerome quer complementar em relação a essa abordagem aos núcleos, mas eu acho que é isso, assim, né? A gente tem que ter esse tato e essa visão de que não tem o lado de lá, o lado de cá, a esquerda ou a direita, né? E que a gente está inserido nesse contexto e a gente tem que dialogar para construir coisas juntos. Acho que numa escala local é isso, uma frase, tudo vizinho tem que ser um vizinho bom, não tem inimigo numa escala local, se não tá ferrado, né? Então, tipo, é um jogo de cintura que a gente tem que ter para realmente isso, assim, todos os vizinhos a gente tem que achar uma relação não sei de amizade, né? Mas de benéfica, digamos assim, né? Isso do campo é muito óbvio, né? Não dá para ser inimigo de um vizinho, não tem como. Então, é isso, assim, no sudeste do Brasil e como o sul do Brasil, 70%, principalmente na área rural, votou apoio ao Bolsonaro e está ainda, às vezes, apoiando, a maioria, na verdade. Então, isso, é uma realidade complexa, mas numa escala local é uma outra história, né? A gente tem que achar essas brechas, né, de base comum de diálogo, né? O que a gente concorda numa escala local, que vai ser o bem... Pensa muito em um território como um bem comum. Eu acho que isso que é o desafio do bioregionalismo também, né? Que fica mais fácil se unir, porque tem um bem comum que está sendo identificado numa escala local. E eu acho que quando a gente se une dessa forma, acho que você acabou sintetizando também o que o Vitor falou, né? Acho que quando a gente se une dessa forma, não é que não existe espectros políticos, é que a gente escolhe se conectar com as pessoas a partir de outros parâmetros, e parâmetros muito mais imediatos do que constrói a nossa resiliência e a nossa autonomia. Se você trabalha com o seu vizinho, independente de quem ele votou, e ele te ajuda e você ajuda ele, a gente constrói uma outra narrativa. É isso que eu estou falando. A narrativa foi raptada e as pessoas estão discutindo e se polarizando, quando, na verdade, quando você conversa, principalmente no campo, o que é necessário, o que é fundamental e quais são as ideias que as pessoas conseguem se juntar para realizar, é muito mais parecido do que antagônico. Eu acho isso importante a gente ter essa sensibilidade também. Gente, olha só, a gente está fazendo uma troca e muita gente que me escuta e que me assiste vai ver vocês, e eu sei que vocês também, né, vão colocar isso nas redes de vocês. Mas eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como é que as pessoas encontram vocês, como é que elas podem se beneficiar de participar de um programa, enfim, como é que é assim, o trabalho que vocês oferecem, o serviço que vocês oferecem, como as pessoas podem chegar até vocês e materializar uma transição a partir desse contato com vocês. Muito bom, Eurico. Grato pela abertura e pela conversa. É sempre muito bom conversar contigo. Atualmente, a gente tem aí os nossos canais, né? A gente tem o nosso site, rizomar.ong.br, o Instagram, e atualmente a gente tem alguns cursos, né, para explicar a metodologia, para alinhar as pessoas que gostariam de se integrar aos projetos que a gente está articulando aqui no sul de Minas. E a nossa ONG, como eu falei, é uma associação sem fins lucrativos, e a gente tem assessorado alguns outros projetos dentro da prática e do conhecimento que a gente está agregando para a estruturação dessa metodologia. A gente tem desenvolvido e conseguindo organizar essa metodologia em
em frentes de utilidade, né, para diversos projetos. Então, a gente tem prestado assessoria jurídica para grupos, né, para como consolidar esses projetos de propriedade coletiva, como criar uma associação, uma cooperativa, uma empresa com estatuto, contrato social, termos, acordos, né, que façam sentido juridicamente para uma propriedade coletiva, e também assessorado na parte jurídica acordos comunitários, né, como é que você cria esses acordos comunitários, desenvolve eles e amarra eles todos numa documentação que tem a sua complexidade, mas que tem muito do fator humano envolvido aí, né. A gente também tem assessorado grupos nessa parte que tem um pouco de relação, né, com o que você faz de planejamento, de desenho ecológico, então, desde como analisar um terreno, né, encontrar um terreno propício para um projeto coletivo, e como fazer toda uma documentação, como se fosse um pequeno plano diretor de ocupação de uma área para que ela realmente tenha um planejamento regenerativo, e isso fique documentado e anexado já a essa parte jurídica para uma comprovação de uma ocupação ecológica e regenerativa desse espaço. E também a gente tem retomado, né, agora a parte dos nossos cursos e oficinas. Então, a gente está vendo aí de lançar um curso livre junto à Escola da Cidade. Ele foi proposto, ainda não foi aceito, mas muito provavelmente vai acontecer no segundo semestre desse ano. A Escola da Cidade é uma faculdade de arquitetura e urbanismo de São Paulo, né? Então a gente vai dar um curso de uma semana lá, que vai ter uma imersão prática aqui no território do sul de Minas, com os projetos que a gente está acompanhando. E estamos abertos. A gente está muito aberto também. Estamos sempre precisando de mais pessoas, mais cérebros, mais cabeças, mais opiniões. Então, quem tiver interesse, entre em contato nas nossas redes sociais ou através do e-mail, né, contato@rizomar.ong.br, que é sempre um prazer ter mais gente trabalhando e pensando junto nesse ecossistema, em tudo isso que a gente está construindo. E se eu esqueci de algo, Jerome, por favor, me complemente. Jerome tá no modelo francês sucinto. Eu acho que não, então acho que era isso mesmo. Gratidão, Eurico. É sempre muito bom estar aqui no Impacto Positivo. Gente, eu quero agradecer vocês e dizer o seguinte, que não sei como eu posso fazer, mas acho que o trabalho de vocês tem que ser muito bem divulgado, né? Eu consegui ler um pouco do material que o Jerome montou sobre a questão do biorregionalismo, o material escrito, né? Com vários dados, enfim, traz com imagens e com informações detalhadas, montando um cenário, um quadro muito mais claro para as pessoas, da necessidade da gente voltar a viver localmente, voltar a viver na biorregião. No que eu puder fazer para ajudar, vocês contem comigo. Agora que a gente está com um pouquinho mais de mobilidade aí com as questões de viagem e tal, assim que puder, eu quero passar em Minas, encontrar vocês, a gente fazer talvez uma coisa, enfim, mais pessoal, com mais contato físico imediato, que eu sinto falta dele. E é isso, parabenizar vocês, realmente é um trabalho fundamental pensar o nosso viver a partir da pertença a um local, né? A gente precisa de mais gente fazendo isso. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado. Grato demais, Eurico. Valeu demais. A gente que agradece. Abração, galera, valeu. Um abraço, boa tarde aí para vocês, e vou ficando por aqui.